Hoje vamos fazer um comparativo dessas duas aí. Marisa de um lado, C&A do outro. São duas empresas bastante conhecidas do público em geral, pois atuam no varejo, estão presentes aí nos shoppings, e são duas empresas que têm um alto apelo dos investidores pessoa física. Mas a gente observa que são duas empresas que nos últimos anos estiveram no noticiário não por notícias tão positivas assim. As duas enfrentaram um cenário bastante difícil, tiveram que passar meses com as lojas fechadas, enfrentaram dificuldades com a economia do país, e aí agora fica a pergunta: vale a pena investir em alguma delas? Qual das duas empresas está melhor aqui no varejo de moda? Bom, é essa pergunta que nós vamos responder nesse vídeo. Se você tem duas ações que deseja comparar para saber qual é que está melhor na análise dos indicadores, posta aqui embaixo. Coloca aqui a sua sugestão, que eu vou anotar, vou fazer um vídeo e vou trazer aqui para a gente discutir. E se você é acionista de alguma das duas empresas ou tem informações que gostaria de discutir mais do aspecto qualitativo ou de alguma informação que eu não coloquei no vídeo, comenta aqui embaixo, vamos discutir. É muito importante a gente fazer essa troca de ideias. Bom, antes da gente passar para análise, é importante você saber que não é recomendação, cara, nem de compra nem de venda. Eu não sou analista, que eu vou te passar aqui a minha opinião pessoal de investidor, então use o vídeo para fins educacionais, porque eu posso estar errado. Então faça a sua análise crítica e tome as suas próprias decisões. Então vamos lá. Primeiro quesito, renda passiva. Nesse ponto aí, perceba que nenhuma das duas empresas está bem na fita, né? Perceba que a Marisa trouxe um prejuízo altíssimo, menos 279% de prejuízo, uma coisa pesadíssima, ao passo que a C&A lucrou, mas só lucrou 2%, né, nos últimos 12 meses. E nenhuma das duas sequer pagou algum dividendo, né? Nem pensar para empresas aí que estão nessa situação. Então, no quesito renda passiva, infelizmente, nós temos um empate por ausência de pontos, é 0-0. Bom, no quesito precificação, nós continuamos vendo aqui uma imagem não tão boa assim, né? Aliás, quando a gente olha para a Marisa, percebemos que a situação ainda está num ponto crítico. A empresa está ali lutando para combater a crise, né? Perceba que o preço sobre lucro é negativo, né? Com o lucro que a companhia tem, com o prejuízo que a companhia tem, ela pode levar o valor a zero, né, da companhia em menos de um ano. O preço sobre o lucro operacional também está negativo, então a gente percebe que a companhia está queimando caixa, ela não está gerando caixa. Já para o lado da C&A, a gente percebe que a situação é mais positiva, mas não é nada de maravilhoso não, né? A relação de preço por lucro está aí por volta de 48 anos, quer dizer, com o lucro que a companhia está apresentando nos últimos 12 meses, em relação à cotação atual, ela levaria 48 anos para gerar em lucros o valor da cotação de hoje, né? Está muito cara por esse aspecto, tá? E pelo aspecto do lucro operacional, já está melhor, né? Já está melhor porque a empresa está gerando aqui um lucro operacional na razão de 5,73 anos. Quer dizer, o caixa que a companhia está conseguindo gerar, né, em 5,73 anos se equipararia ao valor da cotação hoje. Interessante a gente observa aqui que a C&A ainda está sendo vendida com deságio, tá? Você está comprando a C&A hoje por um preço menor do que o patrimônio dela, né? E bem menor do que a receita que ela gera. Então, na precificação, volto a dizer, não é uma maravilha não, mas a C&A levou muita vantagem aqui sobre a Marisa, que está numa situação ainda bastante grave e preocupante, né? Pelo aspecto do lucro bruto, interessante a gente observar isso. Perceba que não são margens ruins, não, né? Veja, 35,54% para a Marisa e 51,91% para a C&A. O que é que isso significa? Significa que quando você vai lá na C&A e compra uma blusa como essa aqui, por exemplo, por R$100, você pagou R$100, mas a empresa gastou R$48,09 para te entregar essa camisa. Ou seja, ela está lucrando dos R$100 que você pagou, ela tem um lucro bruto de R$ 51,91. Já na Marisa, esse lucro bruto é de R$ 35,54. Beleza, né? São números razoáveis. Mas quando a gente vai para os outros indicadores, a gente vê que as duas companhias perdem eficiência. Veja, dos R$ 35,00 que a Marisa ganha quando você compra lá uma roupa de R$100, né, ela gasta os 35 e mais 16,
queimando caixa. Queimando caixa, né? Quer dizer que ela tem uma saída de dinheiro, né, bem grande. De onde é que está saindo esse dinheiro? Vamos já ver, né? Então veja que na operação de vender roupas, né, as duas empresas são lucrativas. Mas quando elas pegam esse dinheiro e vão administrar o resto da área financeira, esse dinheiro acaba se transformando num prejuízo aqui no caso da Marisa e num lucro menor no caso da C&A. Pelo menos a C&A está gerando caixa. Ela está gerando caixa. Quer dizer, ela está terminando os últimos 12 meses com mais dinheiro em caixa do que ela tinha um ano atrás, né? No lucro líquido, ó, de novo, a Marisa com um número muito ruim, menos 26% de prejuízo, enquanto a C&A já conseguiu dar um lucro líquido aqui pequenininho, né? Mas conseguiu, tá? No caso do lucro sobre o patrimônio, novamente aqui, números catastróficos para a Marisa, né? E para a C&A, números não catastróficos, né? Porque é positivo, 1,64% sobre o patrimônio. E o lucro sobre o capital do acionista, considerando o capital que você paga para ser acionista e o resultado que a companhia dá, negativo, menos 27% de prejuízo no caso da Marisa e 8% positivo no caso da C&A, o que é bastante interessante. Então aqui, no quesito rentabilidade, podemos observar que a C&A está levando uma ampla vantagem em cima da Marisa. Isso indica o que para a gente? Que enquanto a Marisa ainda está lutando na crise, na tempestade, para tentar sobreviver, a C&A parece que já passou pelo pior momento, né? Parece que ela já passou pelo pior momento, já adotou ali algumas medidas para para sobreviver, né? E depois para se reerguer, e parece, pelo que os números estão indicando aqui, que ela já botou a cabeça fora da água, né? Já está começando a respirar, encontrando ali alguma lucratividade, né? Mas por que será que de um lucro bruto que essas companhias têm tão interessante, elas acabam tendo um lucro líquido tão sofrível? O que acontece ali entre o bruto e o líquido, né? Tá aqui, ó, é o endividamento. Perceba que o endividamento dessas companhias é muito alto, né, em relação ao porte econômico delas. Perceba que no caso aqui da Marisa, a situação é gravíssima. Ela tem 1 bilhão e 320 milhões de dívida bruta, mas o patrimônio da Marisa é só 100 milhões. Quer dizer, ela deve 13 vezes mais do que o seu patrimônio, praticamente. E ela tem em caixa 200 milhões, 210 milhões. Ou seja, a dívida é 1 bi e 300 e o que ela tem em caixa é só 210. Então, nós temos uma dívida líquida de mais de 1 bilhão e 100 milhões de reais no caso da Marisa. Aí você diz assim, não, André, se ela consegue gerar lucro, ela vai pagando essa dívida aí. O negócio é administrar essa dívida aí. Mas o problema é que o lucro operacional dela está negativo, porque ela está pagando, provavelmente aqui, muito juro dessa dívida. Então, aquele lucro bruto que ela tem de 30% fica negativo por causa dos juros dessa dívida aqui. Imagine que se esses juros aqui for na base aí de 15%, 20% ao ano, a gente tem ali cento e tantos milhões, quase 200 milhões só de juro ao ano, né? Então, é uma situação muito grave e é isso que está corroendo o resultado da Marisa. Dívida muito, né? É um problema generalizado que a gente vê nas empresas brasileiras. Elas se endividam no afã de crescer naqueles momentos em que o mercado dá uma respirada, e aí o que acontece? Na hora que o mercado está dando uma respirada, a economia vai bem, elas conseguem ali, né, melhorar um pouco. Mas a gente sabe que o Brasil é um país que vive uma crise atrás da outra. É crise atrás de crise. Então, quando vem a crise, o juro aumenta, a inflação aumenta, o consumo cai, aí essas empresas se veem numa situação onde elas têm dificuldade de fazer frente a essa dívida. Ainda mais as empresas do varejo que sofreram tanto na crise sanitária que a gente enfrentou, não é? Tiveram que passar muitos meses com as lojas fechadas. Isso certamente prejudicou muito essas duas empresas aqui. Tá? Então a situação da Marisa ainda é muito difícil. Eles precisam arranjar um jeito de equacionar essa dívida aqui, senão eles não vão conseguir sobreviver. A verdade é essa. Já a C&A não. Ela tem uma dívida bruta ainda maior, que é de 1,7 bilhões, mas a gente percebe que é uma empresa muito maior, tem um patrimônio 28 vezes quase aqui maior do que a Marisa, né? Ela tem mais patrimônio do que dívida. E mais do que isso, tá? Observe aqui que a C&A está com um caixa muito bom, né? Ela tem 1 bilhão e 100
120 milhões de reais em caixa. Quer dizer, então a dívida líquida dela, quando a gente pega o caixa e a dívida bruta, né? Pega a dívida bruta, 1,7 bilhões, diminui o caixa, 1,1 bilhões, sobra 600 milhões de dívida, quase a metade do que a Marisa deve. Então veja, a C&A é uma empresa muito maior, 28 vezes maior quase, mas a dívida líquida dela é quase a metade da Marisa. Então ela está numa situação muito mais positiva. E mais interessante ainda, tá? A C&A já está conseguindo gerar caixa. Que assim prossiga, né? Que continue assim. Ela está gerando caixa, não é muito, mas está gerando. Ou seja, ela conseguiu aqui, nos últimos 12 meses, fazer sobrar 389 milhões a mais do que tinha há um ano atrás. Isso significa que com 1 ano e meio aproximadamente, ela consegue trazer essa dívida líquida para um patamar negativo, talvez, né? Então, a C&A me parece que está numa situação bem mais segura, tranquila e controlada no quesito endividamento. Então, ponto para a C&A, né? No quesito crescimento, novamente a gente percebe que são duas empresas que enfrentaram momentos muito duros, né? E aí a gente percebe o seguinte, né? Que a Marisa, hoje, ela tem menos receitas do que há 5 anos atrás, né? E o lucro dela também não aumentou. Ao passo que a C&A, ela consegue ter uma receita um pouquinho maior do que há 5 anos atrás, 4%, embora a lucratividade dela tenha caído. Então, o que a gente pode observar? Que nesse momento, a C&A esteja lutando para ter um ganho de eficiência, equacionar melhor sua dívida, conseguir melhorar as suas margens. Eles devem estar fazendo um trabalho lá de fechar lojas deficitárias e focar nas operações mais lucrativas para ver se ela melhora essa relação aqui, porque uma empresa que hoje lucra 13% a menos do que há 5 anos atrás não é legal. Não é uma coisa bacana para você dizer assim, não, eu vou investir nessa empresa porque ela está crescendo. Não está crescendo, né? Ela está decaindo. Ela está não na trajetória de crescimento, mas na trajetória de morte. Lembre-se daquilo que eu sempre falo. Quando uma empresa começa a parar de crescer, é sinal de que ela deve estar começando a morrer. Eu sei que não é exatamente o caso aqui da C&A. Ela passou pela crise e aparentemente está se recuperando. Mas isso aqui é um ponto de alerta. Eu não compraria nem C&A e nem Marisa nesse momento, tá? Pelo grau de cotações, a gente percebe que a Marisa está muito mais próxima do fundo, né, na relação fundo-topo, aqui ela está em 17%, do que a C&A, que está mais próxima do topo. Ah, André, então quer dizer que a Marisa está barata e a C&A está cara? Negativo. Isso só quer dizer o seguinte, que nos últimos meses o mercado tem valorizado mais a C&A, tem visto mais futuro na C&A. E no caso da Marisa, o mercado está vendo que a situação está preta, né? Que a situação tende a ficar mais complicada, né, para a Marisa. Então, o mercado não está precificando de maneira positiva a Marisa. Isso significa que a Marisa vai subir e a C&A vai cair? De maneira nenhuma. Pode ser, e é provável que a Marisa caia ainda mais, e que se a C&A continuar se recuperando, ela até possa subir, talvez. Volto a dizer, eu não estou fazendo nenhuma previsão, são só elucubrações que estou fazendo, não é recomendação nem de compra nem de venda. No quesito margem, a gente percebe que as duas empresas estão, né, mal na fita, né? Perceba aí que nenhuma se qualifica pelo critério do Décio-Bazin, porque não pagam dividendos, e no critério de Graham, né, na fórmula de Graham, as duas estariam, né, com margens negativas, né? Estariam caras na visão da fórmula de Graham, né? Então as duas saem com uma visão negativa aqui, as duas estariam caras, mas como a gente está analisando um número limpo e seco, perceba que a C&A ainda está menos cara do que a Marisa, né? Então, ponto aqui para a C&A. No nosso cômputo geral, a gente tem um placar aqui amplamente favorável para a C&A. Então, vitória da C&A. Nesse momento, a C&A tem um panorama de indicadores melhor do que a Marisa. Volto a dizer, não tenho nenhuma das duas ações na minha carteira, não me encantei por nenhuma nessa análise, as duas permanecerão fora do meu radar, não pretendo investir em nenhuma delas nesse momento. Mas e você, hein? Vendo aqui que a C&A, né, está amplamente vitoriosa na frente da Marisa, o que é que você acha? Você tem
alguma dessas ações na sua carteira? Está pensando em investir? Está pensando em comprar e vender? Tá? Você tem alguma análise que eu pulei aqui, que eu não abordei? Me conta aqui embaixo nos comentários. Bora discutir sobre essas empresas? Bora? Tô te aguardando aqui embaixo. Um grande abraço e até o próximo vídeo.